Em meio a uma tempestade, Pedro caminha sobre as águas em direção a Jesus. A fé o impulsiona, mas a turbulência o cerca. Enquanto avança, Pedro começa a duvidar. As ondas tumultuadas fazem com que ele perca a confiança e comece a afundar. Desesperado, clama por ajuda. A conexão com Jesus é essencial, mesmo em meio ao medo e à dúvida. Jesus estende a mão e o resgata, mostrando que, mesmo em crises, a fé pode nos trazer de volta à superfície. Jesus olha nos olhos de Pedro, transmitindo uma sensação de calma. O mar agitado serve como pano de fundo, remetendo à fragilidade da fé. Pedro, com o coração acelerado, reflete sobre seu desejo de caminhar em direção a Jesus. A dúvida começa a surgir em sua mente. Determinando-se a agir, Pedro dá um passo em frente. O vento forte assopra, mas ele avança com coragem, ciente do que está fazendo. Enquanto caminha, a água toca seus pés. A oscilação da superfície o faz hesitar. Ele se pergunta: será que consigo? Nesse momento de insegurança, o mar parece mais ameaçador. Jesus, percebendo a dúvida de Pedro, grita: não tenha medo. A voz de Jesus ecoa na tempestade. Pedro se agarra à esperança e toma mais um passo, confiando na presença de seu mestre. No entanto, um golpe de vento forte faz Peter perder o equilíbrio. A dúvida volta e ele começa a afundar, clamando por ajuda. Pedro, em seu desespero, clama: Senhor, salva-me! A água o envolve e a morte parece certa. Jesus, percebendo o desespero de Pedro, estende a mão e segura-o com firmeza. Homem de pouca fé, por que duvidou? Diz Jesus, ajudando Pedro a se levantar sobre as águas. Com um novo ânimo, Pedro olha em volta e percebe como o vento ainda soprou forte. A visão das ondas turbulentas provoca uma mistura de preocupação e renovada determinação em seu coração. Ele pensa nas dificuldades que ainda precisa enfrentar, mas agora com Jesus ao seu lado. Pedro pergunta: Mestre, como posso continuar? Como vencer essa tempestade? Jesus responde com calma: a fé é a sua âncora. Confie, mesmo nas ondas mais altas. As palavras de Jesus ecoam na mente de Pedro, e ele busca compreender as lições daquela tempestade. As ondas começam a se acalmar lentamente, mostrando que as tempestades podem passar. Pedro sente que, ao enfrentar seus medos, encontrou força dentro de si mesmo. Ele percebe que a fé não é apenas acreditar, mas agir apesar das dúvidas. Juntos, Pedro e Jesus continuam a atravessar as águas, agora em harmonia com a natureza. A jornada de Pedro não é apenas sobre fé, mas também sobre aprendizado e confiança em si mesmo. Pedro sente a água fria envolvendo seus pés e se lembra das palavras de Jesus. Ele deve confiar, mesmo diante da tempestade. Com um esforço profundo, Pedro tenta manter a fé. Ele fecha os olhos e se concentra nas promessas que Jesus lhe fez. O vento ulula ao seu redor, mas algo dentro de Pedro começa a se fortalecer, como se uma luz interna estivesse surgindo. Ele abre os olhos, olhando para Jesus. A conexão entre eles parece intensificar-se, como se o coração de Pedro batesse em uníssono. A dúvida começa a se dissipar. Pedro percebe que o medo não pode dominá-lo. Ele deve caminhar com coragem sobre as águas. Pedro toma um passo em direção a Jesus, sentindo a firmeza do chão sob seus pés. A fé realmente pode se manifestar em ações. Com cada passo, Pedro percebe que a jornada é uma constante aprendizagem. Fé e dúvida dançam juntas, mas ele escolhe a fé. Com fé renovada, Pedro sente a mão de Jesus segurando-o firmemente. É um toque de amor e segurança em meio à tempestade. Ele olha nos olhos de Jesus e, pela primeira vez, compreende que não está sozinho. O medo se dissipa gradualmente. Enquanto as ondas perdem força, Pedro percebe que sua fé é o que realmente o sustentava. Ele se levanta, decidido.
Agora juntos, eles caminham sobre as águas. Cada passo é uma afirmação de fé, um convite a todos que se sentem perdidos.